Pessoal, o livro de hoje ele nem estava na lista do que eu ia falar nesse vídeo, mas eu estava numa aula com os meus alunos de Conversation e a gente estava falando sobre os livros favoritos. E quase unanimidade, todo mundo citou O Pequeno Príncipe. Quem não citou é porque não conhecia ainda, mas quem conheceu e leu tinha falado que gostou. E eu já tinha lido esse livro várias vezes, já trabalhei com os alunos em aula de português que eu dei, quando eu dava aula no estado do Rio de Janeiro, e eu resolvi lê-lo, de novo. Não tenho o livro aqui, em casa eu tenho o livro em português, em francês e em espanhol, se não me engano. Eu acho que tem nessas três línguas, mas eu não o trouxe, ele não estava na lista. Mas como ele é de domínio público, inclusive você vai poder acessar ele aqui, ele é gratuito, você pode ler, eu baixei e reli. E resolvi trazer para vocês um pouquinho sobre esse livro. É um livro que muita gente já ouviu falar, então que é O Pequeno Príncipe. E o meu francês agora vai assim me arrasar, que eu acho que fala Saint. Oh my gosh! O francês já fica arrasado. Mas se não me engano, o nome do autor se fala Antoine de Saint-Exupéry. Pessoal, do francês, corrija aqui porque meu francês é péssimo. Mas enfim, eu vou falar um pouquinho por que eu gosto desse livro e por que eu indico que você também leia esse livro, coloque aí na sua lista, né? Porque é um livro que, para mim, ele é genial. Ele é um livro que é fininho e é para as crianças, né? Ele é dedicado para o público infantil, mas ele é cheio de mensagens profundas, cheio de metáforas sobre amizade, sobre amor, sobre solidão, sobre as nossas escolhas como adultos, como a gente se comporta, né? O que realmente importa na vida. E a história, ela, claro, sem spoiler, só brevemente, ela começa com um piloto, né? Ele se perde no deserto, começa lá a consertar o avião e tal, e aí ele tem, depois de um acidente, e ele encontra esse menino, né, esse que é o Pequeno Príncipe, no meio daquela imensidão de areia, naquele deserto todo, e esse menino, ele começa a conversar com ele, a fazer perguntas, a fazer, de certa forma, algumas provocações. É um menino que vem de outro planeta, né? Então daí já dá para sentir que não é uma história assim comum, né? Então, no meio do deserto, você tá lá, o avião caiu e o menininho começa a aparecer, um menininho que veio de outro planeta. Então, esse Pequeno Príncipe, ele conta que deixou seu lar, o seu planeta, um asteroide pequenininho e que ele cuidava lá de uma rosa que é muito especial para ele. Mas que ele também, que essa rosa também era bem difícil de lidar, então ele começa a falar que eles tinham alguns problemas com essa rosa, que era bem difícil. E ele conta para esse piloto que ele foi, ao longo da jornada, até ele chegar ali na Terra, naquela imensidão do deserto, né? Ele foi visitando vários planetas, habitados por adultos bem peculiares. Então, tem um rei que acha que manda em tudo, tem um vaidoso, que é obcecado por aplausos, né? Por reconhecimento. Tem um homem de negócios que só pensa em ficar contando, né? Pensa em números, então ele fica contando o tempo inteiro, faz contas o tempo inteiro. E tem outros personagens, né, que são, de certa forma, caricaturas de coisas que a gente mesmo vê no nosso dia a dia, que às vezes a gente mesmo como adulto tem algumas manias, algumas formas de lidar. Então, o livro ele tem vários significados. Cada momento que você lê, pelo menos para mim, quando eu li, quando criança, tive um olhar, quando adulto, com outro olhar. Então, ele joga umas verdades na nossa cara, nos faz questionar a seriedade que é exagerada dos adultos. Muitas vezes a gente está muito focado em ser sério, em ser adulto, e a gente se afasta das coisas que realmente importam, das coisas simples e do dia a dia, como, por exemplo, cuidar de quem a gente ama, né? Quando eu me tornei mãe, isso parece que é mais forte, né? Às vezes a gente tá no corre-corre, esquece de cuidar de quem a gente ama, admirar a beleza ao nosso redor, ter curiosidade é uma das coisas que ele fala que a gente perde, né, com o tempo. Tem uma frase que é icônica, que talvez você já tenha lido por aí, que é: o essencial é invisível aos olhos, né? E é um resumo disso, de que muitas vezes a gente está tão obcecado
por fama, aplauso, glamour, dinheiro e a gente esquece do essencial. Então, por exemplo, né, a relação do Pequeno Príncipe com a Rosa, né, fala sobre amor, fala sobre responsabilidade. Isso no meu ver, tá, gente? Você pode comentar aqui como você vê. Também tem uma parte que ele encontra a raposa, que talvez é uma das melhores partes do livro, que é justamente a questão da amizade, de como que se criam os laços de amizade, né? Como que esses laços de amizade que são criados pouco a pouco, que a gente cativa, vai dando sentido à vida, né? Nessas amizades. Beijo para minhas amigas. E o livro também ele explora temas como solidão, né? Amizade, como eu já falei, fala também dessa ligação do Pequeno Príncipe com o piloto, né? Mostra que às vezes as conexões mais importantes que a gente vai estabelecer, elas vão acontecer justamente nos momentos mais inesperados. Então pensa aí, talvez uma amizade que você construiu, uma pessoa que te ajudou e que de repente não foi planejado, não foi um amigo de longa data, não foi da família, né? Então, assim, eu acho que você lê ou relê, se você já conhece o livro, é um daqueles livros que faz com que você revisite, né? E você veja várias formas diferentes de acordo com a sua idade, com as suas experiências de vida, né? Como eu já falei, é como uma criança, de repente, ela vai ver mais com aventura, vai ver cheio de fantasia, um menino que desenha, um menino que viaja, né, para outros planetas. Como adulto, como eu também já falei, é um tapa na cara, né, do bem, que né, pelo menos para mim me ajudou a lembrar, a desacelerar, a prestar atenção no que realmente importa. Então, nesse momento que eu estou aqui na Irlanda, por exemplo, gravando esse vídeo, eu tenho pensado coisas que eu tenho que mudar, fazer diferente, e esse livro me ajudou, tá? E o melhor, gente, é um livro curtinho, fácil de ler, vai te vai te ajudar a pensar por vários dias. Então, eu altamente recomendo essa leitura se você precisa de uma pausa na correria e de repente agora no final do ano é tão bom que você está planejando suas metas, organizando para o próximo ano. Então, é algo que vai aquecer seu coração, é algo que vai fazer com que você se reencontre, talvez, se questione. E eu gostaria de saber se você já leu o livro. Então, você comenta aqui o que você achou, quais são as suas passagens preferidas, tá? E vai me contando, tem muitas curiosidades, como, por exemplo, o autor, ele era um piloto, você sabia disso? Bora conversar sobre esse livro aqui nos comentários. Um beijo para você e até o próximo vídeo.